E agora, momento da palavra, na reunião do Cordão. Gente, meu Deus do céu, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Por onde é que eu começo essa palavra? Mas Deus manda falar, irmão, ai de mim que não fale. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Um dia eu vou pregar esses ai de Jesus, vocês vão entender o que é o ai. É quando Deus manda, fala tal coisa, e você não consegue não falar. O que eu quero pregar aqui hoje, irmãos, é algo que tem me despertado muito a atenção, porque vocês estão vindo aqui, estão sentindo a presença de Deus. Alguns choram, outros se arrepiam. Cada um tem uma forma de sentir a presença de Deus. E tem alguns que não sentem a presença de Deus, porque eles vão lá e acham que Deus é um Deus que tem que fazer sentir alguma coisa. Eu sempre digo assim, o sentir é um bônus, mas nem sempre é necessário que nós sintamos a presença de Deus. Só que a religião, ela te obriga a sentir a presença de Deus. Se você chegar num culto e não sentir a presença de Deus, algo está errado contigo. Eles vão dizer que está desviado. Muito tabefe nas costas nós tomamos, né, irmão? Ô, irmão, abraça o teu irmão, irmão. Ele está sem fé. E o coitadinho estava ali buscando Deus com a alma gemendo, só Deus e ele sabendo do que ele estava passando. E Deus, né? E a religião querendo, exigindo uma expressão que deveria ser voluntária, de forma obrigatória. Então você vai entender hoje. Eu li, Deus me deu um nó na minha cabeça porque ele botou contradição aqui no que eu vou ler. Então eu peço que você não se distraia com nada. Porque quando a gente prega a palavra, o gato começa a latir, o cachorro começa a miar, o chimarrão, o pozinho engasga, tá? Tudo acontece. Mas eu estou aqui para denunciar as obras do inimigo, porque é assim que ele entristece a gente, para que a gente não absorva essa mensagem, porque isso aqui é que vai produzir vida em vocês. Nós três começamos assim, só ouvindo, não acontecia nada, mas uma força maior parece que puxa assim, fica quieto e ouve. Shhh, não tenta entender nada, só ouve. Passaram-se anos, entra ano e sai ano, não acontecendo nada. Entra ano, sai ano, não acontece nada. Até que Deus começou a mostrar, até que Deus começou a manifestar, até que Deus começou a fazer milagres na nossa vida. E nos concedeu compreensão e entendimento, para que hoje, estando aqui, a gente possa falar para você que essa compreensão que está conosco pode chegar a ti. Que essa liberdade a qual Deus nos concedeu para viver o Evangelho, sem religião, é possível. Nós somos testemunha disso. No próximo dia 26 de dezembro estaremos completando 2 anos de ministério, irmãos. Se a gente chegou até aqui, se não fosse de Deus, a glória dele já teria nos fulminado. Porque grandes foram as tribulações, e em todas Deus nos deu livramento. Então eu quero começar lendo aqui, irmãos, que eu separei. Quando Jesus chega no templo, e ele vê aqueles mercadores vendendo de tudo, irmão. Parecia que estava chegando na 25 de março. Quem conhece ali São Paulo sabe bem o que eu estou dizendo. 25 de março é o maior shopping aberto. Eu começo a perceber em João capítulo 2, versículos de 13 a 17 o seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, dentro do templo isso, pombos, cambiadores assentados, e tendo feito um azorraque, um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas, ou casa de comércio. Mais tarde, lá em Atos dos Apóstolos, a palavra nos diz no capítulo 7, versículo 48 a 50: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, por mãos humanas, como dizia o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês acham que vão me edificar? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Seria num templo, numa garagem, numa igreja? Aonde seria esse lugar de descanso? O Senhor pergunta. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E aí fica aquela confusão. Meu Deus do céu. Eu comecei a ler Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 a 2. Quando você for a um santuário, escute o que Deus está falando aqui essa noite. Abre os teus ouvidos espirituais. Quando você for a uma reunião, a um santuário, a uma garagem, a qualquer lugar onde 2 ou 3 estejam reunidos pregando a palavra de Deus, ali naquele momento é casa de oração, ali naquele momento é casa de Deus, ali naquele momento é igreja, ali naquele momento é o templo, é o externo, para que você consiga se enxergar internamente. Então o que Deus estava querendo ensinar aqui naquele tempo, é que aquelas pessoas decretaram: bom, aqui é casa de Deus.
Elas disseram, aqui é uma casa de oração. Fizeram um altar, fizeram cadeiras, como a gente vê nos templos hoje. Mas as abominações que eles praticam lá dentro, Deus tem vontade de vomitar. Então quando você determina, é como você fazer aqui é uma casa de jogos. Aí tem aquelas roletas, que é proibido no Brasil, né? Mas tem. Você vê todo aquele ambiente, toda aquela atmosfera, você já chega querendo gastar o que você não tem, né? O Satanás, ele faz muito isso, ele usa essa estratégia. Porque ele sabe que o ser humano ele é muito pouco auditivo, mas muito visual. E o visual chama atenção. Já teve pessoas que nos perguntaram, mas vocês não têm uma igreja? Lá pode ir de qualquer jeito? Lá pode isso, lá pode aquilo? Será que não é a porta larga, irmãos? O peso que a lei colocou sobre vocês não os deixa enxergar o que Jesus falou sobre aqueles também cuja lei estava dominando. Quando Jesus falou para eles, não fazer isso na casa de meu pai, porque eles assim definiram que é a casa de meu pai, mas o próprio Jesus, o Altíssimo, não poderia ser contido ali. Tanto que mais tarde ele fala, não ficará pedra sobre pedra, vocês não estão entendendo? Os discípulos começaram, eu não posso ler porque o texto é muito longo, eu fiz um esboço só para não perder a sequência, porque se eu ler a gente vai até as 10 hoje. Aí o profeta Isaías fala lá em 66, 1 e 2, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Ele, antes de chegar Jesus, já dizia, o céu é trono. Todos aqueles que estavam naquele templo eram judeus, eles liam só o Antigo Testamento, que para nós é hoje, que naquele tempo seria o Pentateuco, ou as Antigas Escrituras, o Velho Testamento, e eles sabiam dessa Escritura. Então, irmãos, Deus ele não pode ser confinado dentro de uma estrutura humana. Tu não pode pegar Deus e declarar, não, Deus vai ficar aqui. Isso quem faz muito são as religiões afros, que fazem assentamentos de entidades e declaram aqui é a casa do fulano de tal, da Beltrano de tal. Isso é religião que faz. Deus não pode ser preso dentro de casa, porque Ele criou todo o planeta Terra, nada pode contê-lo. O céu não há limites, a terra é estrado para seus pés. Então, como, irmão, que a gente possa ser igreja? Você vai entender. O segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, versículo 18, mas na verdade habitará Deus com os homens na terra? Olha que tremendo questionamento do sábio Salomão. Deus vai habitar na terra? Olha que loucura é essa? No meio do pecado. Ele repete a palavra, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Coisa tremenda, irmão, quando Deus começa devagar. E lá em Crônicas 6,18, mas na verdade habitará Deus com os homens na terra, eis que os céus é o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Salomão admirado com Deus, querendo morar entre os pecadores. Como é que pode isso? Que loucura é essa? Eles não entendiam que viria o Cristo. O profeta Isaías no capítulo 53 ele fala, virá aquele que sobre as suas pisaduras vocês serão sarados. Não entendiam, era loucura para a época. Aquela cultura era muito retrógrada, era muito atrasada para poder entender os planos que Deus tinha para a humanidade. E infelizmente, irmãos, há 2000 anos depois acontece a mesma coisa. As pessoas não conseguem saber para Deus sem ser através de uma entidade religiosa. E aí vem a confusão espiritual, porque elas acham que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, mesmo que se diga, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o pedágio, supostamente já pago, né? Como um pedágio que a gente vê de carro, ele pagou com sangue, pagou na cruz. Portanto, todos nós temos livre acesso ao trono de Deus. E a casa é o local onde nós nos sentimos bem através da oração, porque nós é quem somos o tabernáculo de Deus. Mas aí, irmãos, começa a haver coisas tristes que vai dificultando a gente pregar a palavra. Há pessoas que infelizmente não entendendo, é muito sério que eu vou falar aqui essa noite, talvez alguns se entristeçam aí, mas é para edificação da tua vida, e para alguns também que estão aqui. Há pessoas que não entendendo o projeto de Deus, acham que agora para a gente ter uma disciplina, acham que por agora a gente tem uma postura, acham que por a gente ter uma ética de fazer as coisas, não fazer de qualquer jeito, a gente também virou uma denominação religiosa, como outro dia um irmão comentava na internet. Vocês só mudaram o local, mas o sistema é o mesmo. Não, irmão, está enganado. Quando tu nascer de novo, tu vai entender esse processo. Tu pode ter muita teologia, mas tu não tens a revelação do verdadeiro evangelho. Tu conhece a Escritura, tu conhece de Gênesis e Apocalipse muito mais que nós três juntos, como aqueles que afrontavam Jesus também, mas não tinham a revelação do que era não ficar pedra sobre pedra. Lá no começo, quando Eclesiastes 5:1-2 fala, quando você for ao santuário, seja reverente, guarde o teu pé antes de entrar na casa de Deus.
Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos, que oferecem sacrifício, fica oferecendo barganha com Deus, ofertas para poder tentar obter vantagens com Deus, sem saber que estão agindo mal. Olha o que Deus fala aqui essa noite. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Entenderam, irmãos? Não façam promessas para Deus. Aproximem-se de Deus e deixem que Deus vai ajeitando as suas veredas. Ele vai desentortando o caminho, porque muitas das promessas, uma vez não cumpridas, Deus pode fazer a bênção dele a maldição. Ele vomita, ele não quer que nós tenhamos uma fé superficial, uma fé rasa. Não apresse esses corações. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Fale pouco. Quando você chegar numa reunião dessas, seja aqui ou em quaisquer lugares, até dentro dos templos, que comumente chamados de igreja, guarda teu pé. Algumas pessoas pregam doutrina, dizendo que a tua igreja é de doutrina, referindo-se à maneira que a pessoa se veste, à maneira que a pessoa se porta socialmente. Ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não bebe isso, ela não bebe aquilo. E você começa a botar julgo sobre as pessoas, fazendo com que elas achem que Deus é tudo aquilo, quando na verdade aquilo é apenas uma regra de homens. Porque quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, tu pega uma prostituta, ela vira uma santa. Tu pega 3 miseráveis que cantavam em cabaré, irmão, e viram 3 homens de Deus. Se liga, mano. Não pensa você porque nós nos separamos para servir esse Deus, que nós ficamos babacas. Desculpa a palavra que eu estou usando, mas é para te chocar mesmo, é para te acordar, para ver se tu te desperta desse espírito religioso. Você que quinzenalmente vê nossas reuniões e não cresce, continua lá com aquela mente. Continue lá, se você puder fazer diferença lá. Guarda o teu pé quando entrar lá, porque não é para homem que você está fazendo, é para Deus. Ou você pensa que a gente vem aqui fazer para quem? Você pensa que Deus tocou no nosso coração de fazer culto aqui? É para mim? É para me aparecer? A gente pode fazer em casa, a gente pode fazer em qualquer lugar, irmãos. Mas é que Deus ele vai mandando. Existem almas que precisam ser restauradas, e o louvor que vocês entoam fará diferença na vida de cada um deles. Eles não têm nem consciência disso. Deixe eles andarem como eles estão, deixe eles falarem como são. Só chama a atenção deles para que eles prestem mais atenção no que está sendo dito aqui, para que eles saiam renovados, para que não sejam blá blá blá, para que não seja como um barulho de sino tocando nas suas cabeças, mas que possa fazer diferença, e essa palavra germine nos nossos corações, como a nossa irmã Carol falou aqui hoje. Frutifique. Ou você quer ficar a vida inteira como uma semente de abacate que nunca dá fruto? Demora. Vem Jesus, você está aqui ainda como semente, sendo que Deus quer usar você para ser portador dessa palavra. Semente é a palavra de Deus, irmãos. Então como é que eu posso, se eu estou avaliando a igreja pela condição, não, ela tem um púlpito, ela tem irmão de terno e gravata, tem um porteiro, tem um diácono. Não, irmão, essas estruturas religiosas, Deus não nos deixou fazer isso. Ele pediu que nós andássemos assim, mas muitos se revoltam com isso. Há pessoas que acham que o fato de a gente, por estar numa garagem, tem que ser de qualquer jeito. Há pessoas que se escandalizam quando a gente fala assim, mano, vai, segura tua onda, mano, vai devagar. Não é para mim que tu está fazendo isso, mano, é para Deus. E a pessoa se choca. E fica bravo com a gente, irmão, gente de fora, de outros ministérios, que já tem me afrontado. Vocês têm cara de pau de fazer isso aí? Você sabe quem são os irmãos que continuam lá afrontando a gente. Eu só tenho uma palavra para eles, Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não basta essa palavra, que está no Antigo Testamento. Então vamos para o Novo, João 14:1-2. Não se perturbe o coração de vocês, não turba. Creiam em Deus, creiam também em mim. É Jesus falando, na casa de meu Pai, aleluia, casa de meu Pai, há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Eu estou indo preparar lugar para vocês, de acordo com as suas consciências. Não é por atacado, irmãos. Não é como rebanho de boi. Deus nos trata como indivíduo. Deus nos trata como pessoa. E quando nós entendemos que nós temos tabernáculo, como havia no Antigo Testamento, que Moisés recebeu de Deus a direção de fazer um tabernáculo, porque as pessoas não conseguiam entender o que era adorar em espírito e verdade. Não havia tido um encontro ainda com Deus, meu Deus. Não havia tido encontro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13:16-17. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Vocês que estão aí acompanhando pelo Facebook, que estão presentes aqui, vocês não sabiam que vocês é que são a casa de Deus? Vocês é que são o santuário de Deus? Não importa se dentro de uma instituição, ou de uma garagem, ou de uma casa, ou na rua, ou debaixo de uma árvore, não importa. Vocês são casa de meu Pai. Vocês não estão sabendo disso, não?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Está escrito, irmão. Leiam depois isso. Aí Jesus, para provocar essa fé de um povo que estava preso a templo, preso à religião, ele propositalmente deixa os discípulos se afastar para fazer compras, porque eles eram muito peregrinos fazendo o evangelho, sentavam-se no chão, como diz o meu querido Celso, nem cadeira tinha para sentar naquela época, era na grama que ele evangelizava, ele gostava do ar livre. João 4, 19 e 24, disse-lhe a mulher, vi uma samaritana no poço pegando água, ele conversa com ela, não vou ler toda a narrativa porque o tempo passa, não dá, e ali ele começa a dar revelações para ela de quem realmente ela é, fala do marido que não é marido, vocês leem o texto todo, eu quero me ater a isso aqui, ó. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim, que era um monte que tinha ali perto, e vós, né, os judeus, dizeis que é no monte em Jerusalém, né? Onde é que é? Que lugar, qual é o lugar onde é que a gente deve adorar? Aquela mulher perguntou para ele. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que agora vem, crê que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Começou por eles. Mas a hora vem, e agora já é, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, não importa onde eles estejam, se é no monte, se é numa igreja, se é numa catedral, se é no templo de Salomão, se é numa garagem, não interessa, os verdadeiros adoradores adorarão meu Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura estes tais, assim para que o adorem. Deus, ele é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, comece a olhar diferente quando você falar casa de oração, casa de Deus. A casa de oração pode ser uma casa como essa. A casa de oração pode ser um lugar que você é acolhido, como a gente foi aqui, acolhido pelo irmão Romildo, André, Andressa. A casa de oração é onde Deus encontra repouso, encontra pastos verdejantes, como o salmista fala, para que ali possa se instalar o evangelho. E a partir do momento que essa instalação chega, as vidas começam a ser restauradas. É assim que acontece. Mas às vezes tem espíritos contrários. Tem gente que se revolta com essas reuniões. Tem gente que fica endemoniada. Pô, agora todo dia tem essa reunião, todo de 15 em 15 dias. Cara, a gente faz de 15 em 15 dias para não ser pesado para as pessoas. Porque as pessoas não estão maduras para vir esse evangelho nessa intensidade que eu estou falando aqui. E a palavra é muito clara. Aquele que não ajunta, espalha. Quem não é comigo, para mim. Lucas 11, 23. Então, reflita. Você, meu irmão, que acompanha, que deve estar censurando o nosso trabalho, porque é numa garagem, porque é sentado, é uma camiseta, não é um terno e gravata. Você fica criando superstições para poder justificar a ausência de algo que você inquestionavelmente vê que é fato. Olha para a gente e você vê Deus na vida da gente, porque a gente transborda isso. Eu transbordo o Espírito Santo, o Dedé, o Dodô. É inquestionável, quando você tem uma aliança com Deus, você não fica mais divagando, né? E olha o que o salmista falava lá no Salmo 27,4, Davi era maravilhoso, ele tinha essa visão, ele queria construir templo, mas ele, como tinha a mão cheia de sangue, de tantas vidas que ele matou, ainda que ele desejasse construir, será se um templo, uma garagem, mas foi um templo que ele construiu. Não, tu não vai construir. Não, a tua mão está cheia de sangue, quem vai construir é teu filho. Ele permite que Salomão construiu. E aí ele fala uma coisa, pediu ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Naquele momento a adoração era exclusiva dentro do templo. Naquele tempo não havia como tu adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Jesus ainda não tinha se manifestado. Eu misturo intencionalmente a antiga escritura com o Novo Testamento, a Nova Aliança, para que você alcance discernimento de entender que hoje nós estamos no tempo da graça, é em espírito e em verdade. Não adianta você fazer parte de uma agremiação que você diz ser evangélica e você está lá adorando como a palavra nos fala, você está adorando com a boca, mas o coração está longe. É que nem aquele cara que vai no show, cansei de ver isso. Eu tocava em barzinho, era muito comum, né?
e estavam aqueles casais brigando, e para eles não ficarem assim muito evidentes, as pessoas começavam a aplaudir e ele está aqui, né? Está aplaudindo, mas é só um ato reflexo. Assim é nas pseudo-adorações. Você cansa de ver isso. É ou não é, irmãos? Você vai lá, está cheio de gente. Oh, glória, aleluia. E você não sente nada. Você não consegue nem se emocionar com aquilo que está sendo pregado, porque aquilo é tendencioso. Você fica preso a uma doutrina de homens e não consegue ver a verdadeira palavra de Deus. E é por isso que Deus tem levantado valentes. Não pensa que o preço é pouco. Todos que estão caminhando hoje pela fé com o cordão, sejam daqui ou de longe, têm passado por tribulação, mas a grande notícia é que em todas elas Deus tem dado vitória. Infelizmente é pena que as pessoas não contam. E eu não vou ser porta-voz de bênção de ninguém. Para uns pode parecer sorte, mas outros vão reconhecer que foi Deus. E Deus vai requerer de ti, porque o teu testemunho vai converter muitos corações. A Bíblia é um livro de testemunhos. A Bíblia conta histórias de homens de Deus, de mulheres de Deus, que viveram naquela época, irmãos. E Davi aqui, ele fala essa palavra maravilhosa. Embora Davi nesse salmo nos remeta ao espaço físico do tabernáculo de Gibeão na época, do santuário para hospedar a Arca da Aliança, ou o templo de Salomão, o objetivo central de Davi era viver na presença de Deus, independente de ter um templo físico ou não. Todos os dias da sua vida, para desfrutar deste relacionamento com Deus para sempre. Quando eu conheci a Denise, há 30 anos atrás, eu tocava na noite, a gente teve uma aventura de muitos anos. Eu não consegui estabelecer uma aliança profunda com ela, enquanto Jesus não habitou em mim. Eu só consegui enxergar a Denise como de fato ela era o tempo todo, depois que as escamas caíram, quando eu me voltei para Deus. Eu não me voltei para uma religião, porque eu tive em todas as religiões. Todas essas que você vê aqui, especialmente no Brasil, todas eu frequentei. E eu sempre fui muito passional, meus irmãos. Eu entro de cabeça, quero me arrepentar, mas eu quero aprender a saber como é que é. Era para ficar apenas um ano numa igreja pentecostal. Fiquei 9 anos e meio. E tinha irmão contratado com salário e dizia assim: irmão Jairo, o que tu está fazendo aqui? Eu admiro essa tua ousadia. Não é ousadia, é obediência. Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém, até que do alto ele te revista de poder. Enquanto não gerar consciência na minha cachola, como é que eu vou sair daqui? Eu não posso sair antes de Deus me mandar. Vai. Mas quando ele falou com os 3. Ele falou na boca de 3 profetas aqui, sem ser profeta. Usou a boca do Dodô. Acordou suado na véspera. Isaías 52, onde sai fora daí, vai embora. Ele está querendo fugir, mas não foge. A palavra falou com os 2, com os 3. E a consciência se dilatou. E vai fazer 2 anos que debaixo dessa revelação nós andamos nessa liberdade. Como igreja. Ninguém está se aventurando aqui não, mano. Não pensa você, a gente ceia, a gente batiza, casa, e se for espírito de confusão também descasa. Ah, irmão falou heresia agora, estava gostando até aqui. Vem conversar comigo, tu vai entender esse alabrece sob como das cenegas. Por aqui tu não vai entender. Jesus chegou a um ponto com os discípulos que ele não tinha mais como conversar. Não, é até aqui que eu vou com vocês. Vós não podeis compreender. Então pede para o Espírito Santo te mostrar. Pede para o Espírito Santo de discernir o que é religião e o que é evangelho. O que é boa nova. O que é esse peso. E Davi tinha essa compreensão mesmo estando debaixo de uma lei, construindo tabernáculos, que até hoje, até a arquitetura procura imitar. Você pode ver que esses grandes templos, que são verdadeira casa da moeda, faturam enormemente, preocupado com outros desígnios. Estamos aqui para denunciar sem falar nomes, porque eu não quero me meter em confusão. Eles estão chamando Jesus para si. No dia que chegarem diante do Altíssimo e disser: mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, e Senhor, em teu nome eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, porque eu não vos conheço. Vai-te embora daqui. Você sabe para onde é que esse povo vai, né? Só vai ter céu e subsolo. Não vai ter outro caminho. Não vai ter reencarnação. Não vai ter como voltar. Então o momento de conserto é agora, irmão. É agora que você tem que se voltar para Deus. E eu deixei como uma cereja de bolo. Eu vou mostrar para os irmãos, irmão. Estava aqui tudo bonitinho, datilografado com a minha Hamilton. E Deus falou: não, tu vai mudar esse final, porque eu tenho algo para falar aqui. Quanto tempo vocês estão fazendo culto nessa garagem, desde aquele ocorrido? E comecei a contar os dias, 3 meses. Abre tua Bíblia, tudo que está aí em casa, e depois vocês abram aqui, não precisa abrir agora. Só veio um nome gritando na minha mente: Obed-Edom, Obed-Edom.
eu lembrei de um querido bispo que eu amo, de um ministério que eu comecei a caminhar ali em São Paulo. Hoje tem o próprio Ministério de Restauração. Um beijo para ti, bispo. Você vem na minha mente quase como uma teofania hoje. Obed-Edom, Obed-Edom. O que Obed-Edom, o que Deus está querendo falar? Eu peguei e fui para o livro. Escute, eu vou ter que ler todo o capítulo e vocês esperem, porque vai valer a pena. Oh, glória! Obed-Edom. Isso está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 6, de 1 a 12. Esse cara foi um cara que acolheu a Arca da Aliança. Eu não vou contar a história antes, deixa eu ler. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a Arca de Deus. É aquela que vocês veem em filme, que tem os 10 mandamentos dentro, tá? Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a Arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Meu docinho não gosta muito dessa palavra, mas ela vai entender a revelação agora. Que é justamente o que fala aqui: guarda teu pé quando tocar nas coisas de Deus. Cuidado. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a Arca de Deus, Aiô ia diante da Arca. Naquele tempo vocês sabem que não existia carro, era carroça por tração animal, não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, entrava no buraco, quebrava a ponta de eixo, ou então o que estava em cima caía no chão. E olha o que aconteceu com a precipitação do cara querer ajudar. Escute. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Está todo mundo andando na estrada, estou levando para Jerusalém, oh glórias, com toda a sorte de instrumento, trompete, violão, né? Não tinha esse instrumento, estou brincando para poder ilustrar, né, irmãos? Toda a sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, em determinado lugar do caminho, estendeu Uzá a mão à Arca de Deus e segurou-a, porque estava caindo. A Bíblia conta que naquele momento ele, por instinto de querer proteger a arca, ele precipitadamente tocou na arca, e ninguém podia tocar na arca no sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha essa primazia. Hoje, qualquer um toca em Deus desde que seja santo. Deus só quer que nós nos santifiquemos, não temos que ter essa presunção de que só o sacerdote toca, mas naquele tempo não, era só o sumo sacerdote. E usar, cara, temos um cara que estava ali sendo usado para carregar e cuidar, ele toca a mão na arca e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Pendeu a carroça. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus feriu, fulminou, irmão, que nem um raio. E feriu ali com esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Davi olhou e deu medinho, que nem fala o pastor Ronaldo lá em São Paulo. Deu medinho. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá. Mas por que fez isso com o coitado do cara? Você vai entender. E chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Vou trazer aquela empresa de guincho para poder segurar? Não tem como. Se perder, como é que vai fazer para cair, para cuidar? Eles tinham que ter a prudência de que só o sacerdócio, a obediência a Deus, ela é irrefutável. Quando Deus manda assim, ó, faz assim, e você resolve fazer assado do teu jeito, por melhor que seja a tua intenção, tem aquele adagio popular que não é bíblico, mas é real. De boa intenção o inferno está cheio. De boas intenções o inferno está cheio. E aquela pessoa, ninguém sabe como é que era a vida dele. Ele estava ali como um carroceiro, como uma transportadora. Ele não podia tocar naquela encomenda. Entenda isso metaforicamente para você saber com as coisas de Deus. Não se brinca. Não era dentro de um templo, era uma carroça, mas ali estava a presença de Deus. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor. Eu quero pegar esse troço, não, que isso aqui vai me fulminar também. Eu sei que é Deus que está ali. Já matei um monte de gente, Davi sabia das mancadas dele, né? Pegou a Batseba e blá blá blá. Davi não queria retirar a arca para si, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar a arca até a casa de Obed-Edom, o Geteu. Geteu era da mesma tribo dos filisteus, olha como Deus confunde, o tal do Golias aqui. Mas era outra história, não quero entrar por aqui. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom. Escute, o Geteu, quanto tempo ficou, André? Quanto tempo ficou, André? Você está acompanhando o texto? Quanto tempo? 3 meses.
E ficou a arca do Senhor, aquela que fulminou Uzá, aquela arca da aliança que tinha os 10 mandamentos dentro, aquela arca da aliança que tinha o poder de Deus manifesto ali para que todos respeitassem e soubessem que a presença de Deus não é brincadeira, ainda que invisível, ela é real. E Obed-Edom, o geteu, ficou 3 meses com aquela arca, porque o Davi não quis levar, e ele tinha que obedecer, ele era peão, ele tinha que obedecer o Davi. Davi era rei. Vai ficar com essa tua arca aí. Eu não estou te perguntando, estou mandando. Olha que coisa maravilhosa é Deus. Aleluia. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. A partir do momento que vocês abriram essa garagem, pode ser o último culto aqui hoje, deste ano e talvez de sempre. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas Deus é na minha vida. Vocês vão ser abençoados como Obed-Edom foi quando ele acolheu a arca. A partir do momento que vocês acolheram o cordão de 3 dobras, vocês não acolheram apenas homens de Deus, vocês não acolheram apenas um ministério, vocês acolheram a arca, a palavra de Deus, que é o poder de Deus, que é a semente da qual a Carol falou hoje. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi, pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Depois que ele viu que Deus não era o diabo, mas que Deus era justo, ele tirou o medo, teve os devidos cuidados, como a palavra falou hoje aqui: guarda teu pé quando tu entrar num lugar, entenda que a casa de Deus é o lugar de culto, onde naquele momento você definiu, convencionou, aqui é uma casa de oração. Como Jacó fez convenções, ele usou uma pedra como memorial, para deitar a cabeça dele, coisas tremendas aconteceram ali. Entenda que a fé é isso. Quando você determina que aqui é uma casa de oração, irmãos, até as festas que tu fizer, tu tem que tomar cuidado. Pode se alegrar, pode. Deus quer que nós nos alegremos, mas cuida, porque o Espírito Santo, mesmo que a gente não esteja aqui, ele está aqui. E aonde o Espírito Santo está, o espírito da morte não entra. Agora, o Espírito Santo, ele é muito sensível. A partir do momento que ele sai do lugar, o inimigo toma conta. Então eu não estou aqui para amedrontar ninguém fala de bicho-papão, mas eu falo da certeza, da convicção que eu tenho na palavra de Deus, que Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Então, 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom. 3 meses até aqui. Temos feito cultos quinzenais para você, os irmãos que vêm aqui. Muitos, quase todos eu poderia dizer, estão sendo abençoados. Algumas pequenas bênçãos que até talvez não sejam reconhecidas, mas são bênçãos, porque Deus, ele age de acordo com a tua fé. Deus nunca vai dar algo maior do que aquilo que a tua compreensão aceita como um milagre. Deus quer que tu reconheça que aquilo é Ele que fez. Enquanto tu dividir essa glória, não divido a minha glória com outrem. Enquanto tu achar que essa vitória tem parte da força do teu braço, ou tem parte do que tu fez o plano, do que tu... Cara, você não vai ser abençoado com a plenitude daquilo que Deus tem na tua vida. Tu vai ter que passar pela olaria, como os 3 tiveram que passar aqui. Porque eu também tive essa arrogância, eu também tive a presunção. Agora eu sei cantar, agora glórias a mim. Vou chegar nas igrejas como eu chegava nos bailão, só mudou a clientela, né? Eu chegava lá: e aí, mano, como é que tá? Me viu no Gugu? Agora eu tenho que ter, ser mais comedido. Bem assim que eu tinha essa arrogância. Eu chegar lá e vou dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Alguns falam assim: graça e paz. Irmão, debochado, escarnecia no meu coração. E Deus não me fulminou, mas me deu uma diarreia no dia que eu fui divulgar o trabalho do primeiro CD antes do cordão. E ali naquele vaso sanitário ele falou comigo: sabe o que é um vaso ser ministrado num vaso? Eu fui. Não é mais como tu pensa, não é mais como tu quer. Ele continua matando, roubando, destruindo. Para que tu tenha isso que é minha promessa na tua vida, tu vai ter que te humilhar, tu vai ter que permitir que eu seja o Senhor da tua vida, para que tu possa desfrutar das minhas promessas. Sem isso, nada feito. Ali começou a entrar um temor, começamos a fazer cultos na garagem, dali a gente foi para as reuniões do cordão, porque já surgiu o cordão, e estamos aqui, irmão, indo até as nações, como Deus prometer, por enquanto, pela internet. Muitos vídeos estão chegando. Sobral, quero mandar um abraço para os irmãos de Sobral, que estão nos assistindo, lá o irmão Jonathan, a irmã Mari na Inglaterra, aquele casal maravilhoso em Nova Zelândia, né, Daiane e o Davis, tá? Então você vê que é Deus que está fazendo. Então
Toma cuidado quando tocar nas coisas de Deus. Estão pagando um preço muito alto para eu chegar e dizer assim, estamos à frente de um trabalho ministerial. Isso é muito sério. Estamos cuidando de vidas e sabemos que Deus vai requerer de nós todo o posicionamento, toda a instrução que nós estamos passando aqui. Não se engane. Não se engane. Então, somos queridos, somos amorosos, somos pessoas extremamente fáceis de lidar, simples. Mas a partir do momento que nós abrimos a nossa boca, mano, não é mais eu falando, mas é Deus na minha boca. E você pode examinar as escrituras para saber se o que eu falo é ou não é de Deus. E procure a gente. WhatsApp. Bem? Sinal de fumaça. Telefone. Telegrama. Qualquer coisa. Você não tem como não nos achar. A gente vai à sua casa fazer uma reunião do cordão e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar nesta última reunião do cordão aqui nessa garagem, neste ano de 2019, a casa de Deus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do cordão. Graça e paz a todos. Todo dia eu agradeço quando acordo e adormeço em teus braços, Jesus. Pois essa paz que hoje conheço só vem de ti, pois teve preço de morte na cruz. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero. Pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando somente em Jesus. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero. Pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo
somente em Jesus, confiando somente em Jesus. O Jonatas Pontes está lá nos Estados Unidos dizendo: puxa vida, tá acabando. Tá acabando, Jonatas. Assiste no replay. Graça e paz a todos os irmãos em nome de São Jesus. Nos encontramos no próximo dia 26. Numa quinta-feira. Uma quinta-feira, que você possa viver um Natal diferente, aonde o irmão Noel vai ficar um pouquinho de lado e o Cristo, aquele que deu a vida para você e para mim, seja protagonista na tua vida a partir desse dia. Que esse dia 25 marque a tua história como divisor de águas na história da tua família. Em nome do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, eu, pastor Jairo Leandro, desejo a todos um Feliz Natal. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Ai, fazendo a mais